Olá, queridos alunos do quinto ano, aqui é a professora Eva Mara, vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos falar de frações e a reta numérica. Prestem atenção, abram a apostila de vocês na página 193, ok? Bom, vamos lá, frações e a reta numérica. Observem aí o que está escrito. Você se lembra como representamos os números em uma reta numérica? Então, a reta numérica, basicamente, ela representa a nossa régua, o que nós usamos em sala de aula. Então, nós temos lá na nossa régua e vamos ter também na reta numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Agora, observe a parte da reta numérica entre o 0 e o número 1. Então, olha só, aqui o pedaço entre o 0 e o número 1 ficou uma parte maior. É só para que entre 0 e 1 inteiro e o 1, vocês observem que não tem divisão. Então, é como se entre 0 e 1, de 0 a 1, representasse um inteiro, ok? Então, aqui na segunda reta numérica que vocês estão enxergando, está representado um inteiro. Agora, vamos representar a fração 1/2 na reta numérica. Eu quero achar a metade desta reta numérica. O que eu vou fazer? Para achar a metade desta reta numérica, eu vou dividir a reta ao meio, certo? Para isso, vamos dividir a parte da reta, que representa um inteiro, em duas partes iguais. Então, de 0 a 1, para achar a metade, eu vou cortar a reta ao meio. Isso representa 1/2, 1/2, ok? Bom, para representar a fração 2/3, vamos dividir a parte da reta, que representa um inteiro, em três partes iguais. Então, de 0 a 1, que representa o inteiro, eu quero dividir em três partes iguais, porque o meu denominador está pedindo para eu dividir em três partes iguais. Eu vou dividir essa reta em três pedaços iguais. É para ocupar 2/3 da reta, vou andar duas partes desta reta, ok? Bom, se vocês prestarem atenção nas atividades, vamos ler a atividade 1 para que não fique dúvida. A reta numérica a seguir está dividida em 4 partes iguais. Escreva uma fração para representar cada uma dessas partes. Então, na reta está marcado o 0 e o 1. É para dividir em 4 partes iguais. Então, de 0 até o primeiro sinalzinho é 1/4. O segundo sinalzinho, 2/4. O terceiro sinalzinho, 3/4. E depois eu chego no 1 inteiro, ok? Viramos a página. Agora vamos para a página 194. Na página 194, vocês vão realizar o exercício 2, 3 e 4, ok? Muito bem, agora nós vamos entrar em números mistos. Prestem atenção, números mistos vocês vão encontrar na página 195. Mas sobre números mistos, eu coloquei uma explicação a mais aqui para vocês, ok? Então vejam só. Para entendermos o conceito de número misto, antes precisamos relembrar os tipos de frações existentes. Então, nas aulas anteriores ou na aula anterior, nós falamos sobre fração própria. O que é a fração própria? É toda fração que representa uma quantidade menor que 1. Uma característica que nos permite reconhecer facilmente esse tipo de fração é que elas apresentam um numerador menor que o denominador. Então, toda vez que nós tivermos numerador menor que denominador, nós temos uma fração própria. Quem é numerador e quem é denominador?
Então, precisa voltar lá no início de fração e relembrar o que é numerador e o que é denominador. Numerador é o número de cima da fração, do traço fracionário. Denominador é o número que está embaixo do traço fracionário. Numerador é o número de partes que eu vou ocupar, que eu vou pintar, que eu vou comer, certo? Denominador, número de partes em que eu dividi o meu inteiro. Então, como que eu reconheço uma fração própria? Quando eu tenho o numerador, que é o número de cima, menor que o denominador, ok? Fração imprópria é o contrário. É aquela fração onde o meu numerador é maior que o meu denominador. Isso significa que se eu tenho numerador maior que denominador, eu vou precisar de mais de um inteiro, ok? O que é a fração aparente mesmo? É aquela fração onde o meu numerador é um múltiplo do denominador. Então, por exemplo, 4 meios, 4 sobre 2, que é 4 meios. Na tabuada do 2, que é o denominador, eu não encontro 4? Encontro, então é uma fração aparente. 6 terços é uma fração aparente? Sim, porque na tabuada do 3 eu encontro 6. 8 quartos é uma fração aparente? Sim, porque na tabuada do 4 eu encontro o 8 como resultado. Isso é uma fração aparente, ok? Então, aqui foi para a gente relembrar o conteúdo estudado. Olha só, exemplos de frações próprias. 1 terço, 3 quintos, 10 onzeavos, 7 oitavos, 2 centésimos. São todas frações próprias. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Exemplos de frações impróprias: 5 meios, 10 sétimos, 11 décimos, 8 terços, 199 avos. Por que são frações impróprias? Porque o meu numerador é maior que o meu denominador. Exemplos de frações aparentes: quando eu tenho um numerador múltiplo do meu denominador, ou seja, eu encontro na tabuada do meu denominador o meu numerador, 10 meios. Por que eu coloquei igual a 5 aqui? Que número vezes 2 é igual a 10? 5. Então, é como se você tivesse 5 inteiros. 6 sextos. Que número vezes 6 é igual a 6? 1. Então, é como se você tivesse um inteiro. É uma fração aparente. 12 quartos. Que número vezes 4 é igual a 12? 3. 3 vezes 4, 12. É como se você tivesse comido, desenhado, pintado 3 inteiros. Ok? Bom, já que relembramos os tipos de frações, vamos falar sobre os números mistos agora. Os números mistos são outra forma de se representar uma fração imprópria. São chamados de números mistos por misturar um número inteiro com uma fração. Observe a figura abaixo. Então, na figura abaixo você tem um retângulo dividido em 6 partes iguais, onde foram pintadas todas as 6 partes. De um outro retângulo, foi dividido em 6 partes iguais, exatamente igual ao de cima, e foram pintadas 2 partes, ok? A fração que representa a parte colorida da figura é... Quando eu pergunto a fração que representa a parte colorida da figura, significa das duas figuras, certo? Porque as duas figuras vão ser usadas para formar uma única fração. Então, eu pintei 6 na de cima e 2 na de baixo. Eu pintei 8 partes. Só que na hora de eu dizer quem é o meu denominador, esse denominador é sobre um único desenho. Então, cada desenho está dividido em quantas partes? Em 6.
No denominador eu não posso somar. Eu só coloco o que representa a divisão em um desenho. Então, cada desenho foi dividido em 6 partes. Esse é o meu denominador. Numerador. Aí eu vou somar quantas partes eu pintei no primeiro desenho e quantas partes eu pintei no segundo desenho. Somando o que eu pintei no primeiro e no segundo desenho, eu pintei 8 partes. Esta é a minha fração que representa o desenho, 8 sextos. Bom, note que é uma fração imprópria, 8 sextos é uma fração imprópria, certo? Por quê? Porque numerador é maior que denominador. Agora veja como podemos escrever a parte colorida da figura utilizando um número misto. Bom, quantos desenhos eu pintei inteiro? 1. Quantas partes eu pintei do segundo inteiro? 2. 2 partes de um desenho que estava dividido em 6 partes. Então, eu pintei um desenho inteiro mais 2 partes de 6, mais 2 sextos. Como que eu leio? 1 inteiro e 2 sextos. Vemos que uma das figuras foi colorida completamente. Olha o que eu falei, ou inteira. Já o outro retângulo, das 6 partes, apenas 2 foram pintadas. Dessa forma, temos o número misto, 1 inteiro e 2 sextos. Observe as figuras abaixo e os números mistos que representam a parte que foi colorida. Olha só, aqui você tem 4 círculos, onde foram divididos em 4 partes iguais cada uma, e foram coloridas de 3 deles, 3 desenhos foram coloridos tudo. Do quarto desenho foram coloridas só 2 partes. Então, eu tenho 3 desenhos pintados inteiros, mais 2 quartos. Por que o 4 mesmo embaixo? Porque cada desenho está dividido em 4 partes, certo? E é isso que representa o denominador. Então, 3 inteiros e 2 quartos. Olha o segundo exemplo. 4 barrinhas, 4 retângulos, dividido em 6 partes iguais, certo? 5 retângulos, desculpa. 5 retângulos, onde eu pintei 4 partes inteiras. Pintei 4 retângulos, tudo. Do último retângulo, que foi dividido em 6 partes iguais, eu pintei 5 pedacinhos. Então, eu tenho 4 inteiros mais 5 sextos. Como que eu leio? 4 inteiros e 5 sextos, ok? Bom, atividades. Exercícios de 1 a 4, páginas 193 e 194. Exercícios de 1 a 3, páginas 195 e 196. Ok? Fiquem bem, até a próxima aula.